Agradecer a galera da Rádio Tiro de Meta, do meu querido Emerson Borges, pelo convite de ontem, a live que fizemos ontem à noite. Fizemos lá com o Hugo, né, lá em Portugal. Fizemos também com o nosso querido Léo Jesus. Cara, noite muito boa, hein? Debate muito bom, de qualidade, conteúdo excelente, enfim. Pessoal que não assistiu, de repente vale a pena dar um pulinho lá no YouTube para assistir a live. Eu, particularmente, gostei bastante. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, para repercutir um pouquinho com vocês. O dia a dia do nosso São Paulo, o dia a dia do nosso tricolor, né? Eu que ando extremamente preocupado como a coisa vem sendo conduzida no São Paulo, como as contratações continuam sendo conduzidas no São Paulo, né? E é claro que fica um pouco de esperança como torcedor. O torcedor são paulino, eu sou um torcedor são paulino, óbvio, ele renova sempre a esperança a cada virada de temporada. É natural do torcedor. A grande questão é a seguinte: o que é sustentável nessa esperança, né? O que realmente é, de alguma forma, palpável nessa esperança? Porque aquilo que eu venho falando já há algum tempo, e vocês que me acompanham sabem disso, faz 10 anos que a gente vira a temporada, termina a temporada, começa a temporada mandando um monte de pereba embora e trazendo um monte de pereba, né? Então, assim, isso é extremamente preocupante. Por isso que cada vez mais eu tenho menos expectativa na temporada que está por vir. A esperança continua. A esperança é um item que faz parte do universo do torcedor. Porém, a expectativa, que é uma coisa mais palpável, ela vai se diminuindo de acordo com aquilo que você está olhando acontecer. E não é simplesmente a mudança de jogador que vai resolver o problema do São Paulo. Isso é extremamente preocupante, né? Não estou aqui para jogar água no chope de ninguém, né? Mas eu sempre trabalho com essa outra possibilidade de pensamento, com essa oferta e opção de pensamento também alternativo, diante desse universo que eles querem nos fazer engolir goela abaixo. É por isso que eu estou aqui falando um pouco disso. Repito para vocês, para mim 3 pilares são super necessários para você ter uma expectativa diferente. Estruturação. Nada foi mudado no São Paulo em termos de estrutura. Segunda coisa, comportamento dos nossos dirigentes. São os mesmos dirigentes. Portanto, a possibilidade de fazerem as mesmas coisas é muito grande. E terceira coisa, o seu Rogério Ceni. Rogério Ceni vai mudar a maneira dele jogar? Rogério Ceni vai repensar o jeito que ele utiliza os jogadores, a maneira tática que ele dispõe o time em campo? Essa é a grande interrogação que a gente tem e é o assunto que eu vou tratar com vocês rapidinho agora. Pois bem, na cabeça de cada um aí já começa, né, as simulações dos prováveis times, né, do provável São Paulo Futebol Clube que entra jogando já aí no final de janeiro e de alguma maneira, né, para expectativa de uns e para esperança de outros, fica aquela interrogação. E aí, como é que vai se comportar o time? Como é que o Rogério vem? Como é que ele vai montar? Agora com os jogadores, entre aspas, de acordo com o que ele pediu, com as características que ele pediu. Gente, um dos maiores valores que tem um treinador de futebol é justamente adaptar o seu esquema tático ao elenco que ele tem. É tirar do seu jogador alguma coisa a mais daquilo que esse jogador tem entregue. Isso é uma das características de um bom treinador de futebol. Eu não falo só do Tele Santana, mas ele fala do Tele Santana, que aconteceu há 30 anos. Não é só o Tele Santana, não. Hoje o Abel Ferreira tem a cara do treinador que sabe fazer isso. E esse é o papel e o trabalho do treinador. Tirar alguma coisa a mais do seu jogador, né? Agora, se o Rogério, ele olha para o elenco dele e fala, eu não gosto desse jogador. Aí fica reclamando que ele não gosta daquele jogador. Agora que dizem que estão vindo os jogadores que ele pediu, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu começo a montar também o meu time, assim como vocês já montaram, né? Eu começo aqui com... Eu acho que o Rafael deve entrar jogando. Mas antes disso daí, deixa eu falar do aspecto tático. Eu vou aproveitar, deixa. O 3-5-2 está sepultado no São Paulo. O 3-5-2 está sepultado no São Paulo. Pelo menos por esse momento. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro porque ninguém mais joga no 3-5-2. Ninguém joga, os grandes times não jogam no 3-5-2, né? Então assim, segunda coisa, se o 3-5-2 fez história no São Paulo,
não vou ficar aqui citando o porquê, todo mundo já sabe. Não é porque fez história que agora eu tenho que jogar obrigatoriamente desse jeito. Eu preciso ver o elenco que eu tenho, eu preciso ver os jogadores que eu tenho, eu preciso ver se o treinador sabe tirar o melhor disso. Não sabe, já provou que não sabe esse ano, ele mostrou bem. Outra possibilidade que eu descarto é o tal do 4-3-3, que ele jogou. Quando ele não jogou no 3-5-2, ele jogou no 4-3-3. Gente, ele não tem time para jogar no 4-3-3. Entendeu? O time fica muito vulnerável, muito aberto, o meio de campo fica um buraco. Então ele tem que repensar isso, e eu começaria num 4-4-2. Ah, Rony, esquema de jogo não importa. Isso daí é só um detalhe. Tá bom, então. Ô, Bochechinha, se você acha que é um detalhe, viu lá na Copa do Mundo o detalhe? O detalhe ganhando a Copa do Mundo? Ou não? Você viu os esquemas táticos dos times que chegaram à decisão? Ou não? Você viu como jogam essas equipes? O comportamento intenso de ocupação de espaço dessas equipes? Então tem que repensar. O 4-4-2 é o melhor cenário para esse elenco do São Paulo e para aquilo que o São Paulo vai querer durante a temporada. Uma defesa mais sólida, sem a necessidade de laterais ficarem descendo feito malucos para fazerem cruzamento completamente errados. Certo? Um meio de campo muito bem postado, que sabe muito bem defender e sabe muito bem armar um ataque. E o ataque com dois jogadores ali na fatalidade, na letalidade, como o Caleri, e deve ser o Luciano, porque ele tem a camisa 10, deve ser ele. Pois bem, gente, eu começaria com o Rafael. Por que o Rafael? Uai, porque nós precisamos de goleiro. O cara chegou, eu já botaria ele de titular para ver. Irmão, não tem esse negócio, vamos dar um tempo pro cara. Que dá um tempo, o cacete que dá tempo. O São Paulo é para onde? Faz 10 anos que nós estamos dando tempo. O jogador que chega no São Paulo, ele sabe da responsabilidade de vestir essa camisa, ele sabe da pressão que ele vai sofrer. Então por que veio? Se fica com mimimi e nhenhenhé. Depois vai culpar a torcida que secou o cara. Irmão, é caos. Irmão, é fronte. Soldado no fronte. Não tem hora de dormir, meu velho. Então, Rafael, tá aí, tamo junto. Vai pro gol já e defende tudo e pega tudo. Se vira, irmão, oportunidade da sua vida. Você foi banco no Cruzeiro, você foi banco no Atlético Mineiro e agora você vai virar titular do São Paulo. Se vira, aproveita a chance. Na lateral direita eu jogaria com o Rafinha. Por que o Rafinha? Eu não preciso de um ala, um cara que se diz bebê, até porque ele não tem condição física. Eu jogaria com o Rafinha pela experiência e jogaria com o Rafinha como um lateral. Ponto final, nada mais com isso. Arroz com feijão, ponto, sem invenção. Para a zaga, obviamente, Arboleda e Ferrarese. Eu não vou nem discutir os outros jogadores. Arboleda e Ferrarese. Se o Alan Franco confirmar, fica essa opção, né? Claro, ou para o lugar do Ferrarese, ou para o lugar do Arboleda, quando ele tiver cartão, quando machucar, aquela coisa toda. Tá? Então, para mim, os titulares seriam Arboleda, Ferrarese e Arboleda. Na lateral esquerda, o Wellington, né? Ô, Wellington, e aí, quando você vai agarrar a chance e a oportunidade? Passou da hora, hein? Então aí, chance na sua mão de novo. Agora eu vou abrir um parêntese aqui pro Lisieiro. Se o Lisieiro tiver vergonha na cara e quiser jogar futebol, dá para ser titular na lateral esquerda do São Paulo, hein? Dá para ser titular na lateral esquerda do São Paulo, hein? Agora, se ele continuar mascaradinho como ele anda ultimamente, aí tá frito, não vai ser nem lateral esquerda. Porque assim, o Wellington não está voando, e não sei se vai voar. Então, o Lisieiro tem uma chance gigante na vida dele de recuperar a carreira dele, que ele jogou no lixo. Tá? Então, essa é a minha defesa. O meio de campo, gente, a gente tem o Pablo, eu gosto muito do Pablo, apesar aí das limitações óbvias da idade dele, de ter subido há pouco tempo, das multitarefas que o Rogério, nesse meio campo que ele usa, playground de adversário, acaba dobrando em cima do Pablo, mas eu usaria o Pablo, eu usaria o Luan, jogaria com 2 volantes, sim, 2 volantes, e jogaria e teria a oportunidade de ter o Neves, né? O Neves é uma boa saída de bola. Então eu jogaria com o Pablo e o Neves, ou o Pablo e o Luan, ou o Luan e o Neves. Desses 3 eu tiraria 2, que para mim tá ótimo. Desses 3 eu tiraria 2. Jogaria com 2 volantes ali plantados. Na meia o Galopo, que custou 30 milhões, tem que jogar futebol. Custou 30 milhões, tem que jogar futebol. Colocaria o Galopo de titular e falaria para ele, ó, você vai ter 20 chances de apresentar seu futebol. Meu Deus do céu, que engodo. E o tal do Rato que veio com 400 mil de salário. Certo?
Entre Galopo e Rato, barra Patrick. Eu usaria o Patrick como esse cara do meio de campo. Esse quarto homem do meio de campo. Porque ele é criativo, porque ele é inteligente. Ele não tem condição física, mas ele é um cara cerebral. Então eu usaria ele ali também. Né? Então, para essas duas posições, 3 jogadores. Patrick, ou Galopo, ou Rato. E no ataque, logicamente, o Luciano e o Caleri. Tem os outros que chegaram aí, tem os outros que vão vir, enfim. Esse seria o meu time no 4-4-2 para a gente começar a temporada. Quero saber o time de vocês também. Por favor, coloquem aí. Nas especulações eu não estou colocando, um monte de coisa eu não estou colocando. Estou colocando o que eu tenho na mão nesse momento. Legal, gente? É isso daí. Continuamos falando das coisas do São Paulo Futebol Clube, hein? Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Tamo junto e grande abraço.